Bom dia para você, Renata Lopretti. Bom dia, Milton, para você e para todos. Numa data em que nós estamos aí lembrando os 3 anos da Operação Lava Jato, Alberto Youssef ganhou um presente de aniversário e estará em liberdade. Não foi coincidência. Isso, Milton, nesta data querida, Alberto Youssef que fez junto, simultaneamente, mais ou menos na mesma época que o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, as 2 delações consideradas seminais na Lava Jato, que permitiram o salto da investigação de Curitiba e tudo que a gente viu acontecer aí, se desdobrar nesses 3 anos. É curioso que isso aconteça, Milton, 3 anos depois, justamente no momento em que a Lava Jato atinge Brasília, numa onda muito posterior, de um jeito que não tinha atingido até agora, com a segunda lista do Janot. É bem verdade que já existiu uma primeira lista do Procurador-Geral da República 2 anos atrás, muito alimentada pela delação do Paulo Roberto, e que a gente sabe em que pé estão as coisas sobre essa lista, de mais de 4 dezenas de políticos listados pelo Procurador-Geral da República, temos 5 réus até hoje. Enquanto em Curitiba você tem uma enorme leva de condenações, de penas, e a operação já se encaminhando para um estágio que ainda não dá para dizer final, mas etapas conclusivas, digamos assim. Em Brasília a situação é totalmente outra, e esse aniversário de 3 anos, Milton, acontece na semana, não dá para dizer da divulgação da lista do Janot, porque os nomes ainda não são inteiramente conhecidos. Da divulgação oficiosa da lista de Janot. Exatamente. Até que o ministro Edson Fachin, que é o responsável por tudo isso lá no Supremo, resolva o que fazer a respeito do sigilo dessas informações todas. De todo modo, como você falou, o sigilo é bem oficioso. Na real, já vazaram vários nomes dessa lista, não a maioria, mas uma maioria qualitativa, digamos assim, Milton, porque a gente já sabe que a lista tem 2 ex-presidentes da República, um bom número de ministros do Michel Temer e a cúpula do Congresso toda, a elite do Congresso está nessa lista, e o que a gente viu acontecer, Milton, assim que a lista surgiu no noticiário, surgiu, foi um efeito muito paralisante em Brasília, muito paralisante. Já era esperado que essa lista saísse, mas o que a gente viu foi o governo baratinado, o Congresso baratinado, e isso, curiosamente, no exato momento em que o governo Michel Temer começa a colher alguns bons resultados na economia, que também é uma notícia dessa semana, Sem dúvida. E aí entra tanto a questão do emprego como a questão das concessões de aeroportos. Exatamente. Mas o que o governo precisa para realimentar essa expectativa positiva? A gente sabe, a votação das reformas no Congresso, notadamente a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, e nesse terreno, Milton, é que a gente vê mais acentuadamente o terreno da paralisia. Mas, Renan, eu falo em paralisia, mas é uma paralisia nestas votações, porque o que a gente vê no bastidor é uma grande movimentação em reação a essa lista e aos riscos, inclusive tentando fechar acordos lá para aprovação de leis que amenizem a dor. Exatamente, Milton. Para isso há bastante atividade subterrânea no Congresso. A moldura em que se tenta fazer isso, que já foram as 10 medidas da corrupção, que já foi uma reforma meramente eleitoral, agora volta-se a falar de reforma política, que é um assunto que reaparece de tempos em tempos, infelizmente, para atender a interesses momentâneos. E os 2 assuntos principais nesse momento, Milton, são algum tipo de anistia, que é um assunto, Milton, que já está virando, assim, praticamente quase piada, porque as tentativas anteriores não foram bem sucedidas, e agora, enquanto fica se falando muito em anistia ao Caixa 2, vai ficando cada vez mais claro nas investigações, nas atitudes da Procuradoria-Geral da República, do próprio Supremo, que o foco da Lava Jato não vai ser no Caixa 2. O foco da Lava Jato, inclusive para os políticos, vai ser na corrupção, seja ela por meio de Caixa 1 ou de Caixa 2. Mas continua muito a conversa da anistia do Caixa 2 e
também uma reforma no financiamento eleitoral, Milton. Partidários, gente que foi partidária de financiamento privado a vida toda, agora volta a falar em financiamento público, porque na esteira da Lava Jato, o financiamento privado para a eleição de 2018 vai ser muito difícil. E ressuscita-se também uma ideia que no passado só o PT abraçava e agora todos os grandes partidos estão interessados, que é a ideia de uma lista fechada de votação, Milton. Ou seja, o eleitor não escolhe o seu candidato a deputado, ele vota no partido e o partido organiza uma lista para ver quantos aqueles deputados vão entrar. Os parlamentares estão muito engajados nisso, resta saber, Milton, nesse ambiente de Lava Jato, de tremendo desgaste das cúpulas partidárias, se o eleitor vai estar disposto a dar ainda mais poder para a cúpula dos partidos para tomar uma decisão como essa. Bom, vamos esperar para ver o que vem pela frente. Muita coisa vai rolar. Lembrava agora que quando lembrarmos ou comemorarmos, celebrarmos os 4 anos de Lava Jato, vários outros nomes estarão aí como acusados ou pelo menos como citados nessa operação. Tudo bem, fazemos nosso bolinho de aniversário aqui na Cesta Básica e passamos em revista os nomes todos. Tá bom, muito obrigado, até mais, Renata.